RBVA11, o Fundo de Renda Varejo da Rio Bravo. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, publicado agora, no dia 10 de outubro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ao que parece, ele tem perdido contratos com agências bancárias. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Este será o tema do nosso vídeo. Ele tem hoje um patrimônio líquido total na casa de 1.653 bilhões, iniciou as atividades em 2012, tem no seu portfólio hoje 81 imóveis, 300 mil metros quadrados de ABL, 17 inquilinos, 6,7% de vacância física. Veremos adiante que este número é um pouco maior. 1.650 bilhões de patrimônio líquido, 1.470 de valor a mercado, 6 anos é o prazo médio dos contratos, 9 centavos foi a última distribuição e na data que eu gravo com vocês, o RBVA11 cota na B3 a R$ 9,41, dentro de um P sobre VP de 0,89, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,14%. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, a cotação já chegou a R$ 7,67, agora em março de 2025, e desde então ela buscou uma recuperação, já atingindo inclusive R$ 9,56 e agora repousando em R$ 9,41. Como comentamos, a última distribuição, 9 centavos por cota, fazendo um dividend yield mensal de 0,97, anual de 11,57%. E investindo R$ 1.000 há 2 anos em RBVA11, teria hoje o cotista R$ 1.065,70, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, apesar desta recuperação, o RBVA11 não consegue superar as linhas do IFIX, não supera o IPCA, tampouco supera o CDI, retornando no período apenas 6,57%, enquanto o CDI retornou 25,37%, o IPCA 9,56% e o IFIX 12,19%. Voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão destaca o resultado do fundo no mês, que foi de 8 centavos por cota, enquanto a distribuição foi de 9 centavos por cota. Então, ele consome um pouco das reservas. E também, notícia positiva é que o fundo anunciou agora, no início de outubro, a alienação dos imóveis Barra Funda em São Paulo e Lino Peçanha, lá no Rio de Janeiro, por 13 milhões e 500, ambos locados à Caixa Econômica Federal. O lucro total, 5 milhões e 300, 3 centavos por cota, 76% acima do custo. Em relação a esta venda, 6 milhões e 400 já foi recebido à vista, 3 milhões e meio em até 30 dias e 3 milhões e 600 parcelados em 12 vezes, todos eles corrigidos ao IPCA. Em relação a esta operação, a gestão destaca aqui também que desde o início da estratégia ela vem reciclando seu portfólio, já realizando a venda de 24 imóveis, gerando um ganho de capital de 75 milhões frente a um valor de aquisição de 162 milhões, 239 milhões de valor de venda. Em relação às notícias negativas, é que houve aqui também o distrato de mais 2 agências bancárias. Segundo a gestão, em setembro ele recebeu a formalização dos distratos da agência Mutinga, lá em Osasco, e também da agência Italianos, em São Paulo, todas elas locadas aí à Caixa Econômica Federal, e a devolução deverá ocorrer agora em março de 2026, impactando em 0,001 centavos por cota. Em relação à inauguração da Academia Ultra lá no imóvel Berrini, foi realizado em agosto, comentamos no vídeo passado, já está em operação, ponto positivo para o BTS Porto Belo, 73,6% de evolução da curva de obras já realizada, lembrando que já se encontra bem avançado e tem a perspectiva agora de inauguração no segundo semestre deste ano, ponto positivo. No guidance do fundo segue lá 9 centavos por cota, agora até o encerramento do segundo semestre de 2025, para a DRE do fundo 14 milhões 150 de resultado imobiliário, 1 milhão 172 de resultado financeiro, 2 milhões e meio de despesas, 12 milhões 736 de resultado, 14 milhões de rendimentos distribuídos, então ele gera 8 centavos por cota e distribui 9 centavos por cota, então fazendo a reserva de 0,04 centavos negativa, ponto de extrema atenção. Na decomposição do resultado, 8 centavos veio aqui para as receitas imobiliárias, 1 centavo de resultado financeiro, ele tem também 1 centavo de despesas, finalizando então o resultado de 8 centavos. Em relação a esta distribuição, decresceu 10% no comparativo a 2024, que era de 10 centavos, e agora
9 centavos por cota. Lembrando que, em relação a esta distribuição frente ao patrimônio líquido do fundo, a cota patrimonial a R$ 10,59, ele gera 8, distribui 9, fazendo um yield anualizado de 11,7%. Em relação à composição do patrimônio líquido do fundo, 1 bilhão 787 em imóveis, 1 bilhão 929 milhões em ativos totais. Lembrando que ele tem aqui de aquisições de CRIs 225 milhões e 51 milhões para outros, finalizando um patrimônio líquido na casa de 1 bilhão 653 milhões. Lembrando que a cota patrimonial a R$ 10,59, ele tem para a rentabilidade dele, tentando acompanhar a linha do CDI líquido desde maio de 2018, em relação à rentabilidade desde o início do fundo lá em novembro de 2012, segue levemente superior à linha do CDI, também levemente superior à linha do IFIX. Em relação à rentabilidade do fundo para agosto de 2025, ele dá um retorno de 7,79%, enquanto o IFIX retornou 3,25%, o CDI 1,04%, uma rentabilidade total de 751% do CDI, contando com a cota inicial referencial de R$ 8,52, o valor dela final de R$ 9,18. 94% de valorização desde o início da gestão ativa. E em relação à liquidez, contando a cota fechando a R$ 9,00, faz 2.940.000 de volume mensal na B3. Já em relação ao número de cotistas, 85 mil, cresceu bem no comparativo de agosto de 2025, quando era de apenas 77 mil. Já em relação à tipologia, ele tem a predominância para imóveis varejo, 80,6%, tem 18% de imóveis varejo AAA, além de 0,7% em alocação em shops. São 80 alocações em imóveis varejos classificados como AAA, lembrando que hoje ele tem 11 imóveis vagos, mas até março de 2026 ele chegará a 13 imóveis vagos, então extrema atenção a esta situação de perda de contratos com as agências bancárias. Já em relação à locação em shoppings, ele tem aqui o LASC 11, o SHPH 11, além de uma participação lá no Shopping Iguatemi Faria Lima. Em relação à locação, 98,8% em imóveis, 0,7% aqui em FIIs e 0,6% em fundos imobiliários. São, ao todo, 358 milhões em imóveis classificados como AAA na Grande São Paulo, formando um total de 17,8% do patrimônio líquido do fundo. Lembrando que, em relação à indexação, ele tem 63,7% em IPCA, 36% em IGPM, 86% para a região sudeste do Brasil, e em relação ao vencimento dos contratos, 3,8% vencendo em 2025, e em relação aos reajustes dos contratos, 22,6% de IPCA agora para novembro. Ele tem a predominância de 26,5% para o setor bancário, seguido do setor alimentício, 22,1%. São, ao todo, 81 imóveis no seu portfólio, lembrando que ele tem 19,8% para a Cogna, 12,4% para o Santander, além de 14,1% para a Caixa Econômica Federal e hoje um total de vacância de 12,1%. Então, ponto de extrema atenção a esta situação. 26,3% das receitas do fundo ficam aqui para a Cogna, seguido da Caixa Econômica Federal, 25,2%, finalizando com o Santander, 14,7%. Mas ele tem aqui também o Açaí, o GPA, a Centauro, a Renner, tem aqui também as lojas pernambucanas, ponto de extrema atenção. Por fim, em relação à alavancagem do RBVA 11, 10,85%, tem aqueles CRIs que ele recebeu do RBED 11, além de algumas situações que ele já tinha aqui na sua carteira, finalizando um total de 29.720.000 para amortizar em 2025, 31.300.000 em 2026, decrescendo então até 2029, quando ele chega em apenas 22,8%. Perfeito, pessoal? De RBVA 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.